Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. João Vitor pediu para deixar o Cruz Maltino. Informação publicada nesse domingo pelo UOL dá conta de que pela pressão enorme que existe de torcedores, o João Vitor procurou dirigentes do Vasco pedindo que seja negociado. Inclusive a decisão foi tomada depois de uma conversa com os seus familiares. Importante contar que, apesar desse pedido, Fernando Diniz colocou o João Vitor para jogar no empate em 1-1 nesse domingo contra o Atlético Mineiro em São Januário. O Galo abre o placar com um chute de longa distância, bonito gol do Gabriel Menino. Logo no começo da partida, o Vasco faz um grande primeiro tempo de recuperação, chega ao gol do empate com o Verratti em cobrança de pênalti, desperdiça uma porção de chances, não consegue a virada no segundo tempo. A força do Vasco e a qualidade do time também caem, o Vasco não consegue criar para vencer e segue na zona do rebaixamento. Só para completar em relação a João Vitor, atleta que na atual temporada soma 38 jogos com 2 gols e uma assistência, havia sido comprado do Benfica no ano passado por 6 milhões de euros. O problema é que o Vasco já teve de bancar mais 1 milhão de euros ao clube português, porque existia um bônus garantido de 1 milhão de euros caso o Vasco não fosse rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o que se confirmou alguns meses depois. Vai ser muito difícil o Vasco encontrar alguém interessado no atleta de 27 anos de idade que tope bancar esses 7 milhões de euros. O Éder está perguntando sobre os colombianos no Vasco, como já está certo o Andrés Gomes, né? Esse contratado, empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. O segundo colombiano é Carlos Cuesta, zagueiro, 27 anos de idade, está no Galatasaray, na Turquia não conseguiu vingar. Mas tem bastante potencial, acho que pode dar certo. Inclusive foi titular da seleção colombiana na disputa da Copa América, quando a Colômbia foi vice-campeã. Será que a torcida está na hora de fazer as pazes com o João Vitor? Será que o João Vitor pediu para sair do Vasco? Ou o Fernando Diniz vai meter esse dedão na ferida aí? Gostaria da avaliação da sua partida, principalmente pelo Vasco ter criado muitas chances, não conseguido converter em gol mais uma vez. E também saiu uma informação na hora do intervalo, pegou todo mundo de surpresa, uma informação do jornalista André Hernan, que o João Vitor e a família tinham pedido para ele sair do Vasco. Se essa notícia procede, se chegou ao vestiário essa informação e se passa por dentro de uma negociação que o Vasco vem fazendo com o zagueiro Vitor Cuesta. Se procede essas informações. Obrigado, Diniz. Obrigado. Em relação ao jogo, a equipe fez uma boa partida. Infelizmente, tomamos um gol com menos de 1 minuto. Uma felicidade muito grande do chute, jogador do Atlético. Mas aquela coisa que o time não reage, depois de sofrer, reagiu bem, empatou o jogo, já podia ter virado o jogo no primeiro tempo. Depois tivemos pelo menos mais 3 chances para fazer o segundo gol no segundo tempo. E depois, faltando uns 15 minutos, o time deu uma baixada, cansou mesmo, porque a gente jogou na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil, que foi um jogo, acabou sendo um jogo que a gente poderia ter administrado melhor no segundo tempo, mas a gente, como eu falei na quinta, a gente acabou perdendo concentração e o jogo ficou um pouco tenso contra o CSA, que acabou repercutindo nesse jogo. Senão teria feito trocas mais cedo contra o CSA e preservado alguns jogadores para estarem mais inteiros no jogo de hoje. Mas a equipe produziu para vencer o jogo e, infelizmente, não conseguiu, mais uma vez, vencer. Em relação ao João Vitor, ele não pediu para sair. Tem que saber quais são os interesses, porque isso aí só prejudica o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. E obviamente que ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes por rebater, o torcedor não é para você rebater, o torcedor é para você aceitar, ouvir, quieto, trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então assim, no futebol, esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair, Mas assim, eu conversei tem time, e ele é tão bom jogador que ele vira e mexe e procura pelo João Vitor. Então assim, tem que saber de onde vêm os interesses.
que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou pra gente, muito pelo contrário comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele errou com a torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor. Obrigado. Aqui é Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Com um empate, por mais que o Vasco tenha tentado vencer, e por muitos momentos poderia, de fato, ter conquistado a virada, o resultado não está aquém com o desempenho que o Vasco teve hoje. Mas segue na zona do rebaixamento, e isso é uma situação que incomoda muito o torcedor do Vasco, por conta de anos anteriores. É uma herança que você e esse grupo de jogadores têm, por conta do passado recente do Vasco, que convive com essas quedas. Eu quero saber o quanto você está incomodado com isso também, o quanto isso te preocupa, essa possibilidade de rebaixamento. O incômodo é igual do torcedor, e incomoda demais, e preocupa também. Lógico que preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento. E o que dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Porque a gente tem produzido chance. Praticamente, depois que a gente voltou, quase todos os jogos que a gente empatou, perdeu, era para ter vencido. Então, a gente tem outro tipo de pontuação. Então, o que anima é que a equipe aprende cada vez mais a se superar, a produzir, e eu acredito muito que a nossa bola vai passar a entrar e a gente vai passar a vencer jogos. E Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Quando o Atlético precisou recuperar o fôlego ofensivo, entraram jogadores como o Biel, o Júnior Santos, o Bernard. Você, mais uma vez, não fez as 5 substituições. Quando você fez, foi mais por questão física mesmo. O Nuno não estava em melhores condições, precisou sair, o próprio Paulo Henrique. Mas alguns jogadores permaneceram até o final, como o Tietê e o Ryan, do meu ponto de vista, mais cansados. E você optou por não fazer as substituições. Eu queria te perguntar, não é de hoje que o Vasco cai bastante no seu rendimento no segundo tempo em comparação ao primeiro. E muitos acreditam que seja por essa questão física que o Vasco não consegue manter e o banco não dá esse suporte. Como você não substitui as 5 com frequência, eu queria te perguntar, optar por não substituir é uma opção sua ou é porque você acredita que os reservas não manteriam o nível? Para você, o time, os jogadores reservas descansados não conseguem manter o nível dos titulares cansados? Não é uma questão disso, é uma questão quando você vai mexer, a gente joga de uma maneira diferente. Não é todo mundo que tem o mesmo entendimento tático. Então, quando eu vou fazer troca, eu não faço porque eu acho que não vai melhorar. Obviamente, se eu achasse que fosse melhorar, eu trocaria mais gente, mais cedo. Mas o Tietê, eu reconheço que ele estava um pouco cansado, assim como o Coutinho cansou. Contigo, botei o Garré, que tinha entrado bem no outro jogo, mas quando você vai pensar, quando eu penso em fazer as outras trocas, o que eu vou ganhar com a troca e o que eu posso perder com a troca. E o entendimento tático do jeito que a gente joga, ele é muito importante. Então, assim, eu penso e vou trocando na medida que eu acho que os jogadores, com os treinamentos, vão ganhando mais entendimento e me passam mais confiança para fazer as trocas. Então, a questão é essa, a questão que eu vou olhando aquilo que eu vou, quando eu vou trocar, com a expectativa do time melhorar. Se eu acho que o time não vai melhorar, eu não troco. Diniz, eu queria te perguntar sobre a ausência do Lucas Piton. Você achou que o time sentiu muita falta dele? O Puma deu conta do resultado? O que você fala? Eu acho que o Puma ele jogou muito bem. Ele tinha feito uma partida muito boa contra o Mirassol. Tem treinado muito bem. Ele começou o jogo um pouco nervoso, talvez, por conta de estar jogando ali. Mas assim, depois dos 10, 15 minutos, ele foi embora. E ele foi um dos melhores jogadores nossos hoje. Ele criou perigo, ele quase fez um gol de cabeça, ele deu 2 ou 3 bolas com chance clara de fazer o gol, não teve problema no setor dele, na condição dele individual. Então, eu acho que ele fez uma partida muito boa e foi um acerto. É um jogador que tem muita qualidade e eu não acho que ele tem que ser só, nesse momento, só reserva do Paulo Henrique. São 2 jogadores que têm qualidades bem interessantes e eu achei que, para o jogo de hoje, que ele seria importante ter a presença dele ali. E eu acho que ele correspondeu àquilo que eu imaginava, fez um ótimo jogo. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Mais uma vez, o Vasco tomou um gol muito cedo, né? Com menos de 1 minuto. Parecia que o pessoal ainda estava esperando o juiz apitar. E o Vasco teve não só a garra, mas um mental forte para recompor isso. O Vasco quase ganha o jogo. O Vasco teve 15 chances de gol, né? O Atlético 17, e chances claras. O Vasco teve 5 e o Atlético 1.
Inclusive o Coutinho, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, junto com o Hugo Moura. Mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito de dois jogadores. Até que o companheiro Hélito falou do Puma e sobre o João Vitor. Não estava na hora de repente, você, como chefe da equipe, como treinador, pedir então para a torcida dar uma segurada nas vaias em cima do João Vitor? Porque o João Vitor hoje, e eu mesmo sou um crítico do João Vitor, sabe? Estou aqui, não tem, eu falo, mas o João Vitor com você até melhorou o futebol dele. Como você falou agora no início da coletiva, na hora dele, porque hoje ele não comprometeu, jogou sério, está jogando feijão com arroz. E o Pumita na seleção uruguaia, quando é convocada, quando ele vai a campo, ele joga também pelo lado esquerdo, como você colocou ele hoje. A minha pergunta é a respeito do Vitor Luiz, de você ter colocado o Pumita e não o Vitor Luiz. Obrigado, professor. Então, a opção era essa, achei que para esse jogo ia encaixar melhor o Puma. Eu acho que ele tem mais chegada à frente, ele é um jogador que está num momento melhor e ele mostrou isso contra o Mirassol. Então, eu só tenho dois laterais direitos que eu acho que estão merecendo muito num nível muito parecido. E eu não vejo problema de botar, a não ser que o jogador não consiga se adaptar do outro lado, que não é o caso do Puma. Ele fez 3 cruzamentos lá extremamente perigosos e ele deu conta, ele é um jogador técnico, um jogador grande, ele é um jogador que ajuda na bola aérea defensiva e ofensiva. E o Vitor Luiz também é um bom jogador. Era uma questão assim de escolhas. Eu achei que no momento de hoje o Puma teria que jogar. Eu achei que ele merecia jogar e ele correspondeu de maneira muito positiva. Em relação ao vaiar, se eu pudesse pedir, eu pediria para não vaiar. Eu não sei o que aconteceu com o João Vitor para trás, todos os detalhes, mas eu sei que expulsão 6-1 contra o Flamengo, algum outro jogo que ele falhou e o time perdeu. Mas se pegar as atuações de João Vitor comigo, as atuações deles é contra o Grêmio, qualquer jogo. Dificilmente ele tem falha. Eu jogo de uma maneira com a linha alta, ele é um jogador rápido, é um jogador que salta muito, ganha a maioria dos duelos, que treina muito, que se dedica muito, é um cara que tem uma relação interna muito boa, que não desrespeita ninguém, desde os funcionários mais humildes até o Pedrinho, que é o presidente. Então ele tem uma série de fatores positivos. Eu respeito muito o que a torcida pensa, igual você mesmo disse. Mas ele é um jogador que tem valor, e ele tem sido muito valoroso. Ele é um jogador que ele se encaixa muito bem naquilo que eu penso de futebol. E ele hoje não respondeu à torcida, não vai responder. Ele é um jogador que merece assim, um crédito. Eu gostaria que a torcida desse esse crédito para ele. Porque ele é um jogador importante para nós. E e ele tem que fazer isso que ele fez. A torcida vaia e ele joga. E ele não tem que responder nada, porque a torcida está no direito de vaiar. Em algumas ocasiões, o João Vitor, eu sei que ele deu motivo para a torcida ter essa hostilidade com ele. Agora ele tem que aguentar e tem que produzir. Mas se eu pudesse, eu pediria de fato para a torcida dar um voto de confiança para o João Vitor conseguir. E falo mais, ele não pediu para sair do Vasco. Ele não falou nada se questionando de ameaças e tal, porque a gente sabe também que muita ameaça nem parte da torcida, nada. Ele teve lá o problema quando a torcida foi no CT, ele de fato ele foi questionar e fez errado e reconheceu o erro. E agora está pagando por isso, mas está pagando com boas atuações. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.